O Deus eterno reina no monte de Sião. Chegai-vos ante o trono seu em santa adoração. Trazei humildemente o vosso coração ao Deus eterno e Rei dos reis, Senhor da redenção. Boa tarde, irmãos. Olha, para mim é uma satisfação muito grande voltar a fazer os vídeos. Essa semana foi extremamente corrida. Eu estava em viagem e eu não podia deixar de passar esse estudo da lição tão fantástico, né, sobre o reinado, um Deus que reina. E confesso, irmãos, que vamos tratar hoje só da lição de sábado até a segunda-feira. E vou tentar ser o mais sucinto, mas porém com objetivo, para trazer para vocês informações para acrescentar no seu estudo da lição de escola sabatina. Eu estive em viagem, conheci ali a cidade de São João do Paraíso, lá no Maranhão. E foi fantástico. Fiquei na casa de um irmão chamado irmão Carlos, sua esposa Noêmia, com as suas filhas. E para mim foi muito agradável, a convite da minha irmã Neuza, pessoa também maravilhosa que me fez o convite para estar lá, onde eu preguei na igreja de lá. Fizemos o culto na casa de um irmão chamado irmão José Ribeiro, na casa dele no culto na sexta-feira. Então, no sábado pela manhã passamos a lição na igreja e depois fizemos o culto. À tarde tivemos uma parte no culto jovem. No domingo preguei novamente na igreja. Então, assim, para mim foi muito gratificante. Eu confesso que eu fiquei encantado. Além da cidade, as pessoas como elas são, sabe? Foi uma bênção para mim ter estado lá com aquele pessoal maravilhoso. E faço planos para que Deus me conceda a dádiva, a bênção de voltar a este lugar novamente. E para mim é motivo de muita satisfação. Eu não poderia começar esse vídeo sem agradecer a Deus, né, pelo seu cuidado, a sua bondade, por ter me levado em paz e trazido em paz. E como a correria lá foi grande, não deu para nós fazermos o vídeo. Então, assim, eu louvo a Deus pelo seu cuidado e de coração mandar um abraço muito caloroso para a igreja de São João do Paraíso, lá no Maranhão, uma igreja maravilhosa, né? Que me atendeu tão bem. O pastor Rubens foi o que conversou comigo, então me deu a consideração para poder pregar na igreja junto com a anciã da igreja, que era a irmã Neura. Enfim, foi tudo uma bênção para a honra e glória de Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e por essa viagem ter sido, né? Vamos então aqui entrarmos no assunto, irmãos. Eu comecei cantando esse hino. Esse hino é da nossa saudosa Fanny Crosby, aquela que fez mais de 8.000 hinos. Não só esse, mas ela fez um monte. E nesse hino nós encontramos o Deus que reina sobre todas as coisas. Isso é fantástico. Irmãos, esse Salmo 93 é também considerado como um salmo anônimo ou um salmo órfão, assim como o Salmo 1, o Salmo também 97, que está na lição de segunda-feira, não tem titularidade, mas esse Salmo 93 é um salmo que ele endossa a soberania de Deus, o seu reinado, a sua majestade, a sua glória, a sua pessoa. E se isso era cantado, e só para nível de curiosidade, existem salmos na Bíblia, irmãos, que eles eram cantados diariamente, salmos para cada dia. Eu quero ver com vocês que esse Salmo 93, na Bíblia ou na Septuaginta, né? Septuaginta é aquela Bíblia onde o Antigo Testamento foi escrito em grego por 70 judeus. E eles então traduziram o hebraico para o grego para auxiliar os leitores gregos. Há quem diga que essa também tenha sido, bem provavelmente, a Bíblia de Cristo, onde ele usou ali a Septuaginta, uma Bíblia muito antiga. E nessa tradição, a tradição judaica, eles endossam esse hino do Salmo 93. Lá tem dizendo assim, no subtítulo da Bíblia em grego, diz assim: este hino é para ser cantado num dia antes do sábado, que é o Salmo 93. E é curioso, porque quando você vai para o Salmo 92, no subtítulo tem assim: Salmo para ser entoado no sábado. Olha só, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. O Salmo 92, o 93 era cantado na sexta-feira. O Salmo 92 era cantado no sábado. E aqui tem outros mais, olha. O Salmo 24 era cantado no domingo. O Salmo 48 na segunda-feira. O Salmo 82 na terça. 94 na quarta. 81 na quinta. 93, como nós falamos, na sexta. E o
primeiro dia da semana, que era o Salmo 24, como eu já falei para vocês. Então, assim, existia um salmo, de acordo com a tradução grega, e o subtítulo está lá, para ser cantado no terceiro dia, para ser cantado no quarto dia. E este salmo, que era cantado na sexta-feira, olha que coisa linda. O sábado é o memorial da criação, a coroação de Deus no tocante de que é um dia separado, um dia de descanso. Então, o hino que era cantado pelos judeus todas as sextas-feiras, ou um hino que era cantado semanalmente nas sextas, era um hino que endossava a soberania de Deus, que endossava a pessoa de Deus em em seu título daquilo que ele é, soberano, majestoso, criador, o que reina. E esse Salmo 93 faz parte também dos salmos chamados Salmos Reais, que vai do Salmo 93 até o Salmo 99. E tem um autor alemão chamado Hermann, que ele também acrescentou, além desses salmos, isso aí no século XIX, outros salmos reais. E eu coloquei aqui para vocês, que é o Salmo 2, o Salmo 18, o Salmo 20, Salmo 21, Salmo 45, 72, 101, 110, 132 e 144. Esse estudioso do século XIX, né, ele acrescentou esses salmos também dando ênfase a salmos reais, ou seja, salmos que falam de Deus como rei, como soberano. Então temos aí pelo menos 20 salmos reais. Na lição de domingo, fala que o Salmo 8 e o Salmo 100, outra coisa curiosa. O Salmo 8, ele era... Como é que se diz? Perdão. O Salmo 100 é o salmo mais citado na Bíblia. Se nota, né? Celebrai com júbilo ao Senhor, servir a Ele com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Ou seja, um salmo que endossa a adoração e o reconhecimento de que Ele é o nosso Criador. Foi Ele que nos criou e dele somos. O que eu entendo disso aqui? Eu não posso, irmãos, eu não posso jamais tirar a minha pessoa da criação de Deus como se eu fosse uma pessoa autossuficiente. A minha vida eu devo a Deus. Tudo que eu tenho que fazer é para Ele que me criou. E eu devo louvá-lo por tudo que Ele fez por mim. Deus nos criou, nos mantém, nos protege, nos guia e, acima de tudo, nos salvou e nos salvará. O Salmo 8, Deus é colocado no seu nível de Criador e todas as coisas, e o homem em sua função de criatura, demonstrando que nós não somos nada além de simplesmente criaturas. E eu aprendo aqui que nesses salmos, eu tenho que me colocar no meu lugar quando ele fala assim, o Salmo 8, tem um texto interessante que eu quero ler com vocês. Capítulo 8 e o verso 4. Quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com ele te importes? Aqui, o autor, Davi, mostra que o ser humano tem que se colocar em uma situação tão pequena que não deve ser comparado a Deus. O Isaías chega a falar, né? A quem me compararei para quem possa fazer semelhante? Então, quem é o homem a nível de comparação com Deus? Mas o homem, de fato, a criatura que Deus o fez, é muito preciosa aos seus olhos. E o Salmos, irmãos, termina dizendo que as aves do céu, o Senhor nosso Deus, o Senhor, nosso Senhor, teu nome é majestoso entre a terra. Começa da mesma forma. O Senhor, nosso Senhor, teu nome é majestoso entre a terra. Nunca devemos esquecer quem é Deus, na verdade, e quem nós somos. Por isso que o Salmo 100 fala assim, foi Ele que nos criou e dele somos. Somos ovelhas sua, rebanho do seu pastoreio. Pastoreio quer dizer aquele que cuida, aquele que zela, aquele que tem atenção constante. Então, esse salmo endossa a pessoa de Deus como Criador e nós como suas criaturas, reconhecendo nossa colocação. Segunda-feira aqui, e vou parar com a segunda, e eu prometo a vocês fazer o vídeo depois da terça e da quarta, tá bom? Segunda-feira fala sobre o Senhor reina. E aqui, a autora colocou aqui pelo menos 4 salmos reais, né? Que é o Salmo 93, 96, 97 e 99. Nesses salmos, que também é chamado um salmo anônimo, e eu quero deixar uma coisa clara aqui. Por mais que o salmo, irmão, seja anônimo, nós não sabemos de sua autoria, os autores, quando fizeram ali a composição de colocar no livro dos salmos, pegaram cânticos, que com certeza inspirados por Deus, porque toda a Bíblia é divinamente inspirada por Deus, e colocou aqui. Há quem diga, no caso, em cerca de pelo menos 49 salmos anônimos, embora seus autores sejam desconhecidos, mas a sua inspiração nós conhecemos.
Essa é do Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou esses autores, né, como eu falei para vocês na primeira lição, que o comentário bíblico adventista endossa a possibilidade de talvez esses salmos anônimos tenham sido escritos por Jeremias, por Isaías, por Esdras ou por algumas daquelas pessoas daquela época. E eu, quando observo aqui, o Senhor reina. O Senhor reina. Esse Salmo 97, ele faz menção à entronização do reino de Cristo em sua volta. Se eu hoje vivo em justiça, eu vou alegrar-me com a sua volta, porque o texto no livro de Pedro fala assim: eis que vem novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, a justiça de Deus é a justiça soberana, e todos aqueles que forem justos aos olhos de Deus participarão desse mundo de justiça do qual ele vai estabelecer em sua volta. Deus criou todas as coisas por sua justiça e salvou também por sua justiça. Criou por seu amor, por sua bondade, e quis manter. A intenção de Deus ao criar os seres humanos era mantê-los em justiça. O inimigo entra como um injusto, porque ele é o primeiro injusto da face da terra, ou seja, da face do universo. E ele então começa a criar nas pessoas também injustiça. Por que hoje há tanto roubo? Por que hoje há tanto assassinato? A origem disso aí está no pai da mentira. Ele, de fato, veio para matar, roubar e destruir. Então, todos aqueles que permanecem em sua injustiça, em uma vida de vantagens momentâneas por deslealdade, estão buscando o reino para este mundo. Mas Cristo voltará e trará justiça para toda a terra. Fará de fato justiça o Senhor de toda a terra, porque Ele é rei de todo o universo, e a terra em especial, que é criatura sua, Ele o fez também para o seu louvor. E aqui, eu queria terminar com a resposta que eu coloquei na lição na pergunta 2. Este salmo celebra a entronização do Senhor como um governante justo sobre toda a terra. Ele termina semelhante à forma como ele começa. E acompanhe comigo aqui a leitura inicial do Salmo 97 e o final do Salmo também. O Senhor reina, alegre-se a terra. Exultem os litorais mais distantes. Nuvens escuras o cercam. Justiça e retidão são a base de seu trono. Final. A luz brilha sobre os justos e a alegria sobre os que têm coração íntegro. Verso 11. Agora o verso 12. Alegrem-se no Senhor todos os justos e louvem o seu santo nome. Viver em justiça, por isso que a Bíblia endossa nas bem-aventuranças: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois deles é o reino dos céus. O Senhor reina, e para o que é justo, habitará com ele para sempre, na cidade de justiça. Que Deus, portanto, nos abençoe, e que essa lição traga para mim e para você alegria, satisfação, regozijo, reconhecendo quem Deus é e quem nós somos, e que a nossa vida seja uma harmonia para com a sua santa, boa e agradável vontade do Senhor. Oremos ao Senhor nesse momento. Obrigado, querido Deus, pela tua palavra. Obrigado por termos tido o prazer de estudar esse assunto que nos enche o coração de regozijo, de satisfação e de alegria. Obrigado porque o Senhor reina sobre toda a terra e nós queremos ser súditos do teu reinado. Dá-nos a tua bênção, perdoa nossos pecados, Senhor, e nos dá um dia em tua presença. Suplicamos-te em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Mais uma vez, um abraço carinhosíssimo na igreja de São João do Paraíso. Deus abençoe vocês ricamente e espero vê-los muito em breve. E até o nosso próximo estudo. Até logo.